temos esse questionamento para responder hoje nessa live, que é o quê? Como encontrar o meu propósito. Me diga aí, Márcia, você sabe como encontrar o propósito? Quer reconhecer esse propósito? Quer se conectar com o teu propósito? Essa questão do propósito, da missão de vida, é uma coisa tão em alta, né? Surge dos nossos próprios questionamentos, e é algo que eu quero desvendar um pouco dele hoje. Eu já abordei esse assunto em pinceladas, em outras lives, né? Lá no Vida com Propósito, mas eu quero hoje dar uma aprofundada e realmente chegar aí no cerne dessa questão, né? Quem nunca se perguntou sobre se existe um propósito em a gente estar vivendo aqui, né, neste lugar? Será que a vida da gente é só trabalhar, pagar boleto, casar, ter filhos, comprar casa, comprar carro, né? Será que é só isso? Que a vida é somente isso? O que vocês acham? Acha que a vida é só isso? Teve um tempo na minha vida que eu acreditei, né, que a vida era só isso. Namorar, né, Bruno? Claro, também faz parte. Faz parte também deste pacote, sentir prazer. Namorar, amar, né? Mas vocês acreditam, me digam aí, vocês acreditam que existe um propósito em a gente estar aqui? Qual seria esse propósito? Será que realmente eu estou fazendo algo aqui que eu amo, que eu tenho paixão? Será que realmente eu estou conectada com a minha essência, em ser quem eu nasci para ser? Alguém aqui já se perguntou sobre isso? Já se perguntou, Márcia, sobre isso? Será que existe um propósito maior a ser executado aqui? Sim, olha a Márcia dizendo sim, né? E porque apesar de eu acredito que existe sim um propósito maior, e a pergunta é, por que eu ainda estou infeliz? Por que eu ainda estou infeliz? Porque eu ainda não vivo aquela vida dos meus sonhos. Porque eu ainda não vivo, né, esse êxtase de viver. Porque eu ainda não estou feliz, vivendo na felicidade. Porque perceba, se a gente estivesse já vivendo nesse espaço de missão, de execução da nossa missão, do propósito de vida, vocês acham que a gente estaria no sofrimento, no medo, no apego? Será que a gente estaria sentindo isso? Quantas pessoas hoje, diante dessa pandemia, não estão sentindo medo? Medo de morrer, medo de um parente ficar doente, medo de ficar doente. Porque, oi Mariana, seja bem-vinda. Por que a gente tem tanta dificuldade em viver no momento presente? Porque a gente tem tanta dificuldade em aceitar, né, os acontecimentos, os desafios, o que a vida nos apresenta. Por quê? Por quê que a gente resiste à felicidade? Por que a gente resiste em amar? E você pode dizer, Lili, não estou resistindo não, eu amo, eu consigo amar. Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas se eu te perguntar hoje, você está feliz? Você está fazendo alguma coisa que faz o teu coração vibrar de fato? Me respondam, me digam aí. Vocês sentem o coração de vocês? Boa noite, Clarice, seja bem-vinda. Vocês sentem o coração de vocês vibrarem hoje no trabalho de vocês? Vocês sentem alegria em acordar todos os dias? A Márcia dizendo aqui, eu sempre me pergunto isso, né? E é normal quando a gente entra nesses questionamentos de missão, de propósito de vida, porque vem muito disso, né? De a gente acordar e não ver sentido na vida, de a gente estar no trabalho que a gente não gosta, de estar desalinhado de repente, né, com a nossa missão de vida. E aí surge, né? Para mim foi dessa forma. A minha cabeça começou a surgir mil e um questionamentos. Por que eu estou aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não me sinto feliz. Eu não estou conseguindo dar meu 100% em nada do que eu faço. Deve ter alguma coisa que eu faça com muito amor, com muita paixão. Mas eu sei que eu ainda não estou fazendo. Eu sinto que eu ainda não estou conectada com Deus. Boa noite, Ana. Já responde aqui, Ana. Você acha que hoje está vivendo o seu propósito de vida? Quer descobrir qual é o seu propósito?
Hoje a nossa pegada aqui é descobrir o nosso propósito, né? Qual é o caminho do nosso propósito. E aí eu não queria mais acordar todos os dias e me sentir infeliz. Eu pensei, deve ter algo a mais, que eu não descobri, mas deve ter. Ou seja, surgiu um incômodo dentro de mim. Surgiu um incômodo. Eu percebi que as coisas não estavam tão bem quanto aparentava. O mundo externo parecia bem, mas dentro de mim não estava bem. Eu sentia o quê? Eu sentia um vazio. E eu simplesmente não sabia nem dizer do que era. De onde é que vinha essa sensação de vazio? Do que é que eu sinto falta? Tem alguma coisa me faltando aqui. E eu ainda não sei o que é. Né? A gente não está aqui para pagar boleto. A gente não está aqui para comprar casa. A gente não está aqui para casar e ter filhos. A gente não está aqui só por isso. Esse não é o sentido. Oi, Gleice. Esse não é o sentido da vida. A gente está aqui para seguir o nosso propósito enquanto indivíduo e servir o coletivo. Ok, Lili, tudo bem, eu já entendi. Mas como é que eu chego a isso? Como é que eu chego a isso? Né? Essa é a grande questão. Como chegar nesse propósito? E por muito tempo, isso foi uma coisa que me angustiou muito. Eu já falei disso aqui outras vezes, né? Que eu ficava questionando Deus, perguntando Deus, Deus, me diga meu propósito, enchendo o saco de Deus. Até que um belo dia a coisa aconteceu. Também já contei aqui como é que eu recebi esse meu propósito aqui, né? Nesse plano físico. E muita gente, ainda continua infeliz porque ainda não conseguiu essa conexão com o eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro, a nossa real identidade que habita dentro da gente. Essa reconexão com Deus. Tem muita gente infeliz com o trabalho que está fazendo hoje. E eu já vi gente dizer assim, olha, já procurei esse tal desse propósito em todos os lugares. Em todos os lugares já procurei esse propósito e eu não encontro. E não vai encontrar mesmo não. Sabe por quê? Porque o propósito a gente não encontra lá fora, no externo. A gente encontra dentro da gente. Gerenciando as insatisfações, né? E orando. Pois é. Como a gente é insatisfeito, né? A gente tem sempre uma insatisfação. A gente sempre se recusa, né, o que a vida nos apresenta, se a gente julgar que não é bom, né? E eu não canso de dizer, gente, não tem coisa boa, não tem coisa errada. O acontecimento em si, ele é neutro. O que vai ditar é qual o significado que você dá para aquilo ali. Qual o significado hoje que você está dando diante dos desafios que a vida lhe apresenta, né? Voltando lá a coisa do que eu procurei tanto já esse propósito fora, porque ele não está fora, ele está dentro. É preciso você ir para dentro. É preciso você se reconectar novamente. É preciso, no mínimo, que você saiba, no mínimo, que você entenda que hoje você está vivendo na personalidade, ou no personagem, né, que eu falo tanto aqui. A gente acha que a gente se conhece, a gente acha que a gente sabe o que é. Ilusão. Nós estamos apenas seguindo o programa do ego, o programa da nossa personalidade. Fala novamente do alcance do nosso... Eu vou falar lá pra frente, Clarissa, eu vou falar. Gente, quando a gente se conecta com o nosso propósito, eu tô falando isso, sabe? Não está no mundo das ideias. Eu estou falando isso a partir do meu conhecimento e da minha própria experiência. Da minha experiência, da minha conexão, desse espaço que eu precisei, né, percorrer dentro de mim. Porque enquanto eu achava que o tal do propósito estava lá fora e que eu buscava em vários lugares, eu nunca ia chegar nisso. Eu jamais ia chegar nesse espaço onde eu iria reconhecer o meu propósito, porque ele não está fora, está dentro. E aí eu vejo gente dizendo, eu não sei, Lili, como começar? Como dar o primeiro passo? Eu não sei como sair desse sofrimento que eu tenho hoje. Eu preciso de ajuda. Eu sinto que eu tenho um vazio dentro de mim, mas eu não sei dizer o que é. Eu não sei nomear isso. Eu não sei onde isso nasceu. E aí você olha para a sua vida e diz, ok, eu estou infeliz. Eu sei que estou infeliz.
E aí, quando eu pergunto assim, qual é a tua ferida? Qual é a tua ferida, Márcia? Qual é a tua ferida, Clarissa? E a gente fala coisas do dia a dia. Minha ferida hoje é esse relacionamento. Minha ferida hoje é a falta de emprego. Não é isso, gente. Não é isso. Isso são só sintomas da tua ferida central, da tua ferida primária. Isso são apenas sintomas daquela grande ferida que está dentro de você e que você não consegue reconhecer. Eu também não conseguia reconhecer. Eu falo hoje aqui para vocês sobre ferida, mas eu nem sabia há 5 anos atrás o que danada era essa tal da ferida. A criança ferida. Exatamente, Wanderson. Eu nem sabia o que é esse negócio de criança ferida, de ferida interior. Eu boiava nessa história. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu sentia que faltava algo, sentia. Me via na escassez, me via na falta. Sentia esse vazio, mas eu não sabia dizer para você o que era aquilo ali. Porque tudo no externo parecia estar bem. Mas algo dentro de mim falava, não tá bem, porque não é possível viver uma vida dessa e ainda assim não me sentir inteira, não me sentir feliz, não me sentir entusiasmada com a vida, não me sentir feliz desse emprego. Eu sei que isso não é o que eu nasci para fazer. Eu sei disso. Eu ainda não sei o que eu nasci para fazer, mas eu sei o que eu não quero viver, né? Eu sabia olhar para aquelas pessoas, olha, isso aqui não é para mim, mas eu não sabia o que era de fato para mim. Né? Quem nunca sofreu, gente, eu sofri tanto. Quem nunca sofreu daquela síndrome do Fantástico? Eu não podia escutar aquela música do Fantástico, né? No domingo, como é aquela música, amor? Não sei o que, é fantástico. Esqueci. É fantástico. Ai, meu Deus do céu. Já dava um aperto no meu coração. Por quê? Porque no outro dia era dia de trabalho. Eu sabia, mais um dia naquele martírio, meu Deus do céu. Naquele lugar que eu não aguento. Ai, como eu sofro. E eu só estou nesse emprego porque eu tenho gente que depende de mim. Todo domingo eu pensava isso. Todo domingo eu ficava angustiada porque ia começar mais uma semana num trabalho do qual eu não estava alinhada. Quem não sofre quando vai chegando o domingo, a gente olha e ainda tem uma semana inteira pela frente. Gente, chegou a época, não sei dizer um ano, mas chegou a época que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu chegava em casa e eu não morava dentro da cidade, eu morava tipo numa cidade vizinha, né? E aí era muito longe do meu trabalho para minha casa. E eu trabalhava de manhã num lugar e de tarde e à noite eu trabalhava em outro lugar. Quando eu chegava em casa, que eu ia dormir, era tipo 11 horas, meia-noite que eu ia dormir. 11 horas, meia-noite. Quando eu acordava, eu tinha que acordar de 5 horas da manhã, longe de tudo, Quando eu acordava de 5 horas da manhã, eu chorava, sem brincadeira. Eu chorava. Porque o meu corpo doía e eu tinha a impressão que eu não tinha descansado nada ainda. Sabe aquela sensação de infelicidade? Meu Deus, mais um dia para viver essa cruz. E aí eu passei algum tempo vivendo dessa maneira. Mas assim, sabe o que é você fechar o olho e parece que você dormiu 10 minutos e acordou? E quando eu chorava, era porque eu ficava imaginando o seguinte: caramba, eu vou passar o dia de novo fazendo isso. E vou chegar cansada em casa de novo e vou dormir tão pouco. Qual é o sentido disso? Eu quero encontrar o sentido disso aqui. Porque eu não me importaria em passar o dia inteiro trabalhando numa coisa que estivesse alinhado com a minha missão de vida, com o meu propósito. Do que realmente eu vim fazer aqui nessa terra. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, existe tanto prazer naquilo ali, né, que o trabalho e o prazer eles se misturam. Você não sabe mais se está trabalhando, se está se divertindo, de tão gostoso que é. E eu queria viver aquilo ali na minha vida. Eu sonhava em viver aquilo ali. Então, olha só, como é que a gente atrela trabalho a castigo? Trabalho a sofrimento. Tem muita gente que atrela trabalho a castigo, a sofrimento. E eu não queria mais viver aquilo ali, não. Eu não queria atrelar o meu trabalho a sofrimento, a castigo, não. De jeito nenhum. Alguém se identifica com isso, gente? Já passaram por esses processos na vida de vocês? Né? Esse é um sinal claro de que nós não estamos vivendo a nossa missão de vida. Não estamos vivendo o nosso propósito de alma aqui, nesse plano físico. É um sinal que nós estamos vivendo no piloto automático. Estamos apenas seguindo uma programação da sociedade. Onde você precisa casar, você precisa ter filhos, comprar uma casa.
Isso, só isso. Só isso. Seu carro já sabe até o caminho de ida e de volta. Você chega em casa, nem percebe que chegou, de tão automático que é. A Maria Cristina dizendo, sim, eu. Pois é. Nós acreditamos num sistema de crença, né, que foi inserido, seja por quem for. Né? Vou dar um exemplo prático aqui meu. O meu pai era funcionário público. E o que foi que meu pai me disse? Olha, vai ser funcionária pública porque é certeza que todo mês você tem aquele dinheiro certo. Vai dar para comprar seu carro, a sua casa. Então é melhor, né? É melhor você ter aquilo garantido do que você ir se aventurar em outra coisa. Então, isso é que meu pai me falava. Era por maldade? De jeito nenhum. Meu pai sempre quis o meu bem. Mas quando eu comecei a entrar em contato com o autoconhecimento, quando eu comecei a viver as minhas próprias transformações, eu olhei para onde eu estava, seguindo o mesmo exemplo do meu pai, não é? O que eu acreditei naquelas coisas, eu tomei aquilo como verdade para a minha vida. E quando aquela ficha caiu para mim, eu disse, opa, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu fiz uma lista de valores lá, e o meu valor lá, número 1, era liberdade. Liberdade. Eu não queria acordar todo dia e bater um ponto. Eu queria fazer os meus próprios horários. Eu não queria ter dia para viajar, porque eu precisava tirar umas férias, eu não queria isso. Não batia, eu disse, não tá batendo aqui a coisa. Não tá batendo. O que eu quero, Lili, o que é que eu quero? Né? E aí eu tive que entrar nessa investigação, descobrir os meus valores para perceber que aquela não era a vida que eu queria viver. A Clarice dizendo aqui, ano passado percebi isso, essa situação, consegui gerenciar as minhas emoções e encontro com a transição desde 12 de junho. Adoro o que faço, tive a sorte de me envolver com o que faço, coisa boa. Não existe coisa melhor da gente fazer o que a gente ama nessa vida. Né? E geralmente, Clarissa, isso acontece depois dos 30 anos, né? Um jovem de 20 e poucos anos não tem esses questionamentos. Geralmente, não estou generalizando, geralmente não tem esses questionamentos. Né? Porque ele vai passar por 1, 2 faculdades, enfim. E quando a gente é jovem, a gente acha que sabe de tudo, né? E a gente só aprende lá na prática. Então não é coisa de adolescente, né? Passou dos 30 anos, a gente começa a se perguntar essas coisas. A gente vai procurando profundidade. Enfim, né? A gente acreditou nessas crenças dos nossos pais, enfim, de quem nos criou, da sociedade, da própria educação. A gente acreditou nisso, tomou isso como verdade, começou a viver uma vida que de repente não era a vida que a gente queria. Né? Não era a vida que a gente queria. Né? E quando eu me deparei com isso, eu pensei exatamente, é isso só? É só isso aqui que a gente faz da vida? Não é possível, não. Não é possível. Não é possível que eu tô aqui só para isso, não. E tudo aquilo que eu acreditava começou a desmoronar. Porque eu percebi que era tudo uma ilusão, era uma grande ilusão. Aquilo não era verdade, não era minha verdade. Não era a verdade que eu queria viver. Eu estava vivendo a vida de outra pessoa que não era minha. Toda a minha vida estava construída, né, em cima de uma fantasia. E por isso que eu perguntei o que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Não é só, gente, não é só pagar conta, buscando meu propósito. E aí eu lembrei que todas as decisões que eu tomei, todas as escolhas que eu fiz, foram baseadas no que as outras pessoas disseram. E não o que eu achava. Alguém me disse, segue aquele caminho, e eu simplesmente segui, sem questionar. E aí eu percebi que eu não podia mais ficar neste lugar. Que eu queria mais da vida, que eu esperava mais da vida. Que eu queria prazer em viver. Eu queria ser feliz de verdade. E não ter momentos alegres. Mas eu pensei o seguinte, peraí, tem gente que depende de mim. Tem gente que depende financeiramente de mim. O que é que eu vou fazer? Qual é a ideia? Né? Como é que eu posso começar a executar uma coisa que realmente esteja alinhada comigo? E aí, gente, inevitavelmente, até a Clarissa falou aqui, vai ter que começar a fazer algo paralelo. Nos finais de semana, uma vez por semana, a começar a desenvolver essa coisa que você sente mais prazer. Né? Que o seu coração faz o coração vibrar de verdade. E aí é necessário, não dá para iludir aqui, de repente deixar um emprego, dar uma de doido, não. Fazer um planejamento, se preparar para isso,
sabe? Tudo bem, eu já sei que eu tô sofrendo, que eu não quero ficar aqui. Mas o que é que eu vou fazer no prático? No prato, o que é que eu faço com isso? Um planejamento? Como é que eu vou sair desse emprego para entrar em outro? Viver, ou empreender, ou ser empresária, seja lá qual seja o seu desejo, né? Essa não é uma decisão que a gente toma de uma hora para outra, quando tem gente que depende da gente, né? Você tem 2, 3 filhos em casa. Esses teus filhos dependem de você, a tua família depende de você, né? E essa é uma das grandes questões para que a gente continue no mesmo lugar. Essa é uma das desculpas que a gente dá para permanecer em um lugar onde a gente não está feliz, onde a gente não está satisfeita, né? E a gente continua a seguir o que eu chamo de programa do ego, né? A nossa vida até aqui é baseada no programa do ego. Um programa que nunca vai nos preencher, nunca vai nos preencher. Vai sempre faltar algo. Olha, o ego, ele não quer que você seja você mesma. Que você se torne a sua melhor versão. Ele não tem interesse nenhum aqui. O interesse do ego é criar problema para você. O ego não quer que você siga o caminho da essência, o caminho do amor. Que você desmascare o teu personagem, que você saia da personalidade. Ele não quer isso de jeito nenhum. Por quê? Porque ele perde o poder sobre você. Na hora que a gente descobre quem realmente a gente é e o que a gente veio fazer aqui, a gente tem um poder, gente, que a gente nunca imaginou ter na vida. Porque a gente é muito confiante, a gente é muito entusiasmado na vida, a gente é alegre, a gente é feliz. A gente está na aceitação, a gente está no momento presente. A gente não fica mais dando atenção para essa vozinha do ego, dizendo, você não é capaz, Lili. Você não consegue, Lili. Você não é merecedora. Olha aqui. Tem uma pessoa precisando de você e você está sendo egoísta de fazer uma coisa que você gosta. Né? O ego vai te dizer essa historinha aí. É essa historinha que vai rodar aí na tua cabeça. Para você se sentir culpada, para você se sentir incapaz. Entenderam? Então, se você decide a sair desse programa do ego, ele vai perdendo o poder. Ele não tem mais poder sobre vocês. A gente acreditou a tal ponto nessa historinha fictícia desse personagem que a gente começou a acreditar que a gente era aquilo ali. Era aquilo ali. E a gente não é aquilo ali que o ego diz que a gente é. A gente não é o personagem. A gente não é a nossa personalidade. A gente acha que é, mas a gente não é. E eu sei que isso pode parecer, às vezes, muito complexo. Por quê? Porque quando eu tive esse entendimento sobre a personalidade, sobre quem eu sou, eu achava que sabia quem eu era. Eu ia dizer, eu sou Lili, sou casada com o Bruno, sou isso, sou aquilo, né? Eu sou a doutora tal, a fulana tal. Tenho 3 filhos, isso e isso. Gente, você tá entendendo? A gente não sabe nem quem a gente é. A gente fica na ilusão que a gente sabe, a gente não sabe. Quando eu me deparei com essa minha personalidade, com esse meu personagem, disse, caramba, eu nem sabia disso. É isso mesmo? Eu vivo desse jeito. E eu achando que eu sabia quem eu era. E quando a gente se depara com esse personagem, a gente aprende uma coisa. E agora a gente vai precisar desconstruir o personagem. Agora existe um caminho de volta para casa, de volta para Deus, de volta para a conexão com a fonte, de volta para a felicidade, de volta para a perfeição. Aí eu disse, pronto, agora eu tenho que seguir esse caminho aqui de essência. Como é que eu lido com o ego, com a personalidade e com esse caminho de essência? Porque é muito forte, né? É muito forte. Até aquele ponto, o ego controlou você, de certa forma. Porque você acreditou na historinha do personagem. E aí, para você agora ter que entrar nessa desconstrução de algo que você nem sabia que existia. Olha só. Eita, gente, peraí. Apertei alguma coisa errada aqui. Existe, sobre essa coisa do personagem, existe um documentário. O nome desse documentário é Jim e Andy, se eu não me engano. Eu não me lembro bem. Mas é um documentário que o Jim Carrey participou. Ele era o ator lá principal. E o Jim, ele representava um apresentador. Ele contava a história de um apresentador. Então, horas ele era o apresentador
que era um apresentador de verdade da vida real, que existiu. Horas ele era o personagem que o apresentador criou. Então ele vivia esses dois personagens dentro desse filme, desse documentário. Jim e Andy, Bruno botou aqui, Jim e Andy. Muito interessante esse documentário. Porque o que foi que aconteceu com o Jim Carrey? Ele, lá nas gravações, tem na Netflix, ele nas gravações, ele interpretou a tal ponto o personagem, que era o cara lá, que ele variava entre o apresentador e o personagem do apresentador. E ele começou a viver como se fosse essas duas pessoas. Jim Carrey sumiu, e ele interpretou esse personagem na vida dele real. Ele enlouqueceu. Ele não sabia que ele acreditou que ele era o cara. E o mais louco não era só uma pessoa, eram duas pessoas. Era o cara, o apresentador, vida real, e o personagem do cara. Olha só. É mais ou menos isso, gente. A gente vive o personagem e não sabe. A gente sai da realidade. E a gente fica vivendo ali na história, na ficção. O que é que a gente precisa fazer hoje para encontrar esse propósito da gente? Expandir a nossa consciência. Expandir a nossa consciência. Conhecimento, autoconhecimento. Né? Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era 5 anos atrás, lá em 2015. Por quê? Porque a vida me apresentou uma situação, uma tragédia, não é? Na minha vida. Porque tem isso, né, gente? A gente acha que as tragédias não são boas, mas elas sempre têm algo a nos ensinar. Tem sempre o aprendizado ali. Né? Então, me foi dado esse desafio, esse choque. E a partir desse choque, peraí, agora realmente não dá para viver dessa forma. Deve haver alguma coisa a mais além disso aqui. Entendeu? E aí eu não sei qual é o seu choque, se você já passou, se você vai passar, porque são muitos que a gente passa na vida. Lili, o que é esse choque? É uma doença, é a perda de um parente querido, é um acidente, essas coisinhas que acontecem na nossa vida. Para a vida dizer, vem, abre teu olho, acorda, tá dormindo aí nessa ilusão, acorda, percebeu agora? Né? E tem gente que ainda não percebe, viu? Tem gente que ainda não percebe. Eu vejo muita gente confundir o seguinte, gente. Li, olha, eu gosto muito de dançar, por exemplo. Eu gosto muito de dançar. Será que isso é o meu propósito? Será que o meu propósito é dançar? E o teu propósito não é necessariamente dançar. Mas você pode manifestar o teu propósito através desse teu dom de dançar. Deixa eu explicar melhor. Eu sempre gostei de falar. Eu sempre gostei de me comunicar. Isso sempre foi um fato. Ok. Quando eu recebi a minha missão, meu propósito, né? O propósito dizia, a missão dizia, você precisa aliviar o sofrimento coletivo e despertar a alegria e a felicidade que existe em cada um da gente. Essa é a minha missão. Esse é meu propósito aqui na Terra. É esse. Agora, como eu vou colocar ele no mundo, existem várias formas. Várias formas. Vocês concordam? Eu poderia facilmente ser uma médica, aliviar o sofrimento e mesmo assim ainda fazer esse trabalho de despertar a alegria e a felicidade no meu paciente, não podia? Outro exemplo, quando eu disse, eu podia ser uma comediante, ainda assim eu estaria vivendo minha missão. Então não importa, percebem? Não importa o que você vai fazer. Né? Você vai manifestar o teu propósito no mundo através dos teus talentos, através do teu dom. Ou não, né? Se você não quiser, não faz. Então, não é exatamente como eu vou fazer. Não é isso, não é aí eu vou ser professora ou eu vou ser médica. Não interessa, você tá entendendo? Essa é só a maneira de manifestar a minha missão no mundo. Mas a minha missão tem vários caminhos. Se amanhã eu decidir que a minha missão vai ser manifestada fazendo stand-up, sei lá, pode ser. Eu escolhi manifestar, né, através da comunicação.
Que aí foi outra peça do meu quebra-cabeça que eu montei, né? Que vinha da minha essência, enquanto eu verdadeiro, né? Esse quebra-cabeça que eu fui montando e que fez sentido hoje eu trabalhar com comunicação. Por isso é tão importante a gente passar por esses processos de autoconhecimento, né? Tem gente que já nasce com dom, não tem? Tem gente que é super afinada, já nasce sabendo cantar. Mas ela pode não querer manifestar isso, não virar um talento, não trabalhar com isso, não pode? Então é questão de escolha mesmo. Né? Qual é o teu dom? Olha pra tua vida. Qual o dom que você tem? Como você pode manifestar o teu propósito através dessa coisa aí que você é boa, que você é bom? Como eu posso fazer dinheiro através dessa minha missão, através desse propósito? Existe aí uma crença, né? Exato. Autoconhecimento e autorresponsabilidade, Clarissa dizendo aqui. E como é que eu faço dinheiro com esse propósito, com essa missão? Gente, não dá pra viver na crença de que eu não posso ganhar dinheiro, Lili, fazendo a minha missão de vida. E você vai viver como aqui, hein? Quem vai pegar teus boletos, a tua conta, teu aluguel, comprar tua comida? Ou você acha que tem cabimento eu ter um trabalho paralelo, né? E não fazer dinheiro com o meu propósito? Se você deve viver do teu propósito, a tua missão 100%, 24 horas por dia. Você é a tua missão. Esse ser e fazer estão intimamente ligados. Né? Então existe essa crença de prosperidade, de abundância, de retribuição financeira muito quando a gente fala sobre missão de vida, né? Então, gente, sobre relacionamento, né? Às vezes a gente tá num relacionamento que não tem nada a ver, está totalmente desalinhado com os nossos valores. Quantas pessoas não estão hoje sofrendo dentro de relações? Entendendo que o problema, que a relação é um problema. Eu não sei se vocês sabem, mas para quem estava aqui há mais tempo sabe que eu passei boa parte aqui do meu tempo no Instagram falando sobre relacionamento, não foi? Falava sobre relação. Sendo que foi o que aconteceu. Eu percebi, nesse processo meu interno, que as pessoas estavam sofrendo dentro do relacionamento, achando que o relacionamento ou o parceiro era o problema, porque elas não sabiam ainda quem elas eram de fato. Porque se elas soubessem, isso nem faria sentido. Né? E até fiz uma live sobre isso. O problema não é seu relacionamento. Né? A sua questão é com você mesma. Porque quando a gente está alinhada, quando a gente está conectada, né? A gente começa a atrair a pessoa que está alinhada com a gente. A gente para de culpar o outro, achando que o outro é o culpado. A gente passa a se responsabilizar, a trabalhar a autorresponsabilidade. E quantas mulheres não falavam comigo direto, dizendo que estava sofrendo. Achando que o caminho era a separação, que o problema era o relacionamento, que o problema era o parceiro. Não era. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você sair dessa relação para outra, você vai ser a mesma pessoa, vai carregar os mesmos problemas. Você ainda não está feliz, você ainda não está conectada com a tua missão. Você ainda não está no caminho da tua essência. Vocês acham que uma pessoa que está no caminho da essência dela, uma pessoa que está se curando, se transformando, vai ter problema de relacionamento? Vai culpar o outro? Vai entrar no vitimismo? Vai querer trocar de relação porque ela acredita que a próxima relação vai ser melhor? Vai, gente. Né? A pessoa está nisso porque não reconhece ainda o próprio poder, não sabe quem ela é de fato. Não sabe, ainda não conheceu a si mesma. Então a tua missão está lá, escondida por trás dessa tua personalidade. E enquanto a gente está na personalidade, sempre há um culpado. Sempre há um problema. Sempre haverá tristeza. Sempre haverá sofrimento. E eu vou continuar tendo relações superficiais, problemáticas. Que não adianta eu recorrer a outra relação, porque isso não é a salvação. Isso não vai mudar.
Porque quem precisa mudar é você. Ah, Lili, mas ele também precisa. Isso é um problema dele. Não é seu, não. Você não vai mudar ele? Se ele não quiser mudar. Não é seu problema, entendeu? Faça o que você pode fazer com você. Porque o outro é que vai decidir o que ele quer da vida dele. Né? E se for o caso de se separar, ok. Mas você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Então, não adianta olhar para o outro e achar que o outro é problema. Por isso que eu reformulei o meu trabalho. Porque eu percebi isso aí. O que você faz hoje te faz feliz? Porque me fazia feliz trabalhar com relacionamento. Mas ainda não era aquilo ali. E é tanto que eu não deixei de falar de relacionamento aqui. Eu sempre trago um exemplo, né? Porque o nosso relacionamento também tem potencial de despertar a nossa consciência. Então, quando algo trágico acontece na nossa vida, seja ela no relacionamento, no trabalho, na vida com parentes, né? Tem um potencial para a gente começar a fazer esses questionamentos sobre a vida, sobre o nosso papel aqui de fato. E aí, gente, nesse processo de começar a perceber que essas mulheres estavam sofrendo, não era por causa do relacionamento, mas sim por causa da ferida emocional que elas têm, que todos nós temos. Eu lembrei do propósito que eu recebi. Você ajustou ainda mais. Exatamente. Eu ajustei. Eu ajustei com a minha missão. Por que acontece? Eu já tinha recebido essa missão desde 2019. Quando foi agora em 2021, eu não sei porquê, cargas d'água, eu sei porquê, deve ser coisa de Deus mesmo, né? Não foi sorte, não foi por acaso. Eu fui compartilhar nos stories essa minha história de como eu tinha recebido a missão de vida, esse propósito. Ah, obrigada, Clarissa. Obrigada. Mas aí o que acontece? Eu ainda estava resistindo a esse caminho. Porque eu estava em 2021 e porque eu ainda não estava conectada com esse meu propósito. Porque eu ainda não estava vivendo isso na minha vida. E aí, de forma bem despretensiosa, eu fui e compartilhei a história de como esse propósito surgiu na minha vida, como eu recebi isso. E quando eu contei aquela história lá, quando eu compartilhei lá nos stories essa minha história, eu parei assim, sabe que você parar e dizer, caramba, o que foi que aconteceu? Por que eu não estou vivendo isso ainda na minha vida? Eu já sei, passei anos para receber, passei anos questionando Deus, fiz o meu processo de cura, estava ali no meu processo de cura interior, né, de curar a minha ferida primária, já estava no autoconhecimento há anos, tive o prazer de receber essa missão muito claramente, e eu sabia que era verdade, fazia todo sentido, porque eu tinha estudado a coisa da personalidade, eu sabia que era aquilo ali, né? E isso me fez ter muita certeza de que realmente era aquilo ali, que era pra mim, que aquilo era exatamente pra mim. Eu perguntei, por que eu não estou fazendo isso? Não, eu vou começar a fazer isso hoje, agora. Eu não tenho mais desculpinha pra dar aqui. E aí eu compartilhei isso em 2021 e eu pensei o seguinte, em 2020 eu tive um ano inteiro para fazer essa conexão da essência, para tratar a minha ferida realmente. Obrigada, Maria Cristina. A tratar essa ferida realmente. A pandemia, gente, para mim, serviu como uma luva o isolamento, a questão de isolamento, porque eu me vi dentro de casa e aí eu não pude mais fugir do meu processo interno. Percebe? Então, o ano 2020 foi muito certeiro assim na minha vida. Porque eu tive a oportunidade de passar o ano inteiro vivendo o meu processo interno. O meu processo interno. Lidando com ansiedade, lidando com ferida, me conectando com o meu coração, com as minhas emoções, que eu era muito desconectada das emoções. E quando chegou 2021, não foi por acaso que eu compartilhei isso
E veio essa pergunta na minha cabeça. Por que você não está fazendo ainda? Você questionou tanto Deus, pediu tanto para Deus, encheu o saco de Deus. Deus enviou para você. Mais claro do que isso, impossível. E por que você ainda não está vivendo? Eu disse, por que eu ainda não estou vivendo? E aí foi quando, já compartilhei aqui várias vezes com vocês, me veio essa mensagem. Olha, começa a fazer as lives, faz as lives de manhã e vai falar sobre isso. A tua missão é isso. Vai aliviar o sofrimento do povo. Sofrimento coletivo. Vai despertar a alegria. Vai despertar a felicidade. Tira esse povo do sofrimento. Ok, mas olha, não vai dar certo não, Deus. Porque, olha, aqui tem 3 meninos, fazem barulho. Não vai dar certo de jeito nenhum. E todo dia eu dava uma desculpa. Todo dia eu dava uma desculpa para não começar. E o medo? E o medo? Que você tem que lidar em fazer algo novo. Você se achando incapaz de fazer isso. Se você quer saber de uma coisa, eu vou com medo mesmo, porque senão eu não vou fazer. E eu não vou seguir a minha missão de vida aqui. E eu não vou fazer como Jonas, vou dar uma de doido e vou pro lado oposto, não, me enfiar dentro de um barco e vou dormir, não. Vou ficar adormecida lá. Vou-me embora. Deus que me capacita ao longo desse caminho. Né? E eu também entendi nesse meu processo que, sabe, eu buscava tanto conhecimento que me ajudou, mas tudo já estava dentro de mim, sabe? Tudo que eu precisava compartilhar com vocês, já tinha guardado, já tinha essa lembrança dentro de mim. Eu já tinha vivido esse processo. Então, por isso, eu deveria estar preparada para estar aqui hoje falando. Porque eu acredito nisso. Se deixar, gente... Se vocês me encontrarem em qualquer lugar, se a gente tiver a oportunidade de conversar, eu sou capaz de conversar horas só sobre esse assunto. Só sobre espiritualidade. Por quê? Porque era uma coisa que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Né? Estudar, para mim, é o meu trabalho. Estudar e vivenciar e compartilhar com vocês aqui hoje é o meu trabalho. Eu amo fazer isso. Eu te agradeço muito por tudo que você já fez para mim. Obrigada, querida. Obrigada. Essa é a minha missão, né? Essa é a minha missão. Tô desse jeito, amiga. Eita, Marília. Isso aí, é isso. Porque chega uma hora, gente, que não faz mais sentido, não, a gente viver a vida que tava vivendo. Nossa, hoje eu olho pra minha vida, pro meu eu antigo, sabe, assim, eu fico olhando e disse, meu Deus, que pessoa desorientada era essa na vida? Pessoa distraída era essa. Iludida. Vivendo na personalidade. E se achando o máximo, viu? Se achando o máximo. Se achando. Tive que tirar minha máscara. Tive que tirar meu figurino para reconhecer o meu verdadeiro eu, a minha essência. Lembrar quem realmente eu era aqui. E sabe o que foi que eu lembrei? Que eu sou o amor de Deus em ação aqui. Que eu estou conectada com Deus. E quando é que a gente não sabe disso? Quando a gente vive na ideia de separação. O que é separação, Lili? É separação com Deus, é separação com todo mundo, porque todos somos um. Agora, se eu me vejo separada do meu irmão, se eu me vejo separada do meu marido, eu não estou na unidade, eu estou na separação. E quando a gente está nessa ideia de separação, é cada um por si, né? É cada um por si. A gente não olha para o outro, não. A gente não tem empatia. Aí o outro é o outro. Porque a gente está na ideia de separação. A gente está numa ideia de que Deus nos abandonou. Que Deus está em outro lugar, bem longe. E eu tenho que ser muito boa, fazer muito sacrifício para acessar esse lugar. E enquanto a gente pensa dessa forma, a vida da gente não anda não, viu? Não anda de jeito nenhum. A gente continua no personagem. E aí eu fui, tô aqui, comecei com medo mesmo, com frio na barriga, com a mão tremendo, mas eu fui, porque eu confiei na promessa de Deus. Ora, se Deus está falando, se Deus me mandou uma mensagem, quem sou eu para não acreditar? Quem sou eu para não acreditar? O que é, amor? Você tá olhando aí para mim? Quem sou eu? Eu vou lá. O homem mandou, filho. Oh, pois é, que o Bruno falou, o homem mandou, foi o homem que mandou, meu filho, pelo amor de Deus. O meu medo não pode ser maior do que o amor de Deus. O meu medo não pode ser maior do que a minha missão de vida aqui. Porque no momento que eu deixo de compartilhar, né, as minhas experiências, o meu conhecimento, o meu estudo,
tudo aqui com vocês, eu deixo de ajudar vocês, eu deixo de ajudar alguém que está precisando. Nem que seja uma palavra. Nem que seja uma palavra. Ah, Lili, era essa palavra que eu estava precisando hoje. Exatamente o que tu falou na live hoje era para mim. Olha aí. E se eu tivesse ficado lá no medo, escondida, lá no porão, dormindo como Jonas? E Deus falando, Lili, vai aliviar o sofrimento do coletivo, vai despertar a felicidade, vai mostrar para esse povo que existe uma vida feliz, existe um espaço de autorrealização, de felicidade, de plenitude. Pega esse povo, puxa pela mão com você e eu ficar lá, tá não, Senhor, eu tô com muito medo. Já pensou? Já pensou se hoje aí na tua vida Deus já enviou a tua missão e você tá dando uma de doida, que não é com você, tá dando uma de surda, tá deixando de ajudar, tá deixando de compartilhar porque você está com medo. Quando a gente se ajusta com Deus, a gente se encontra totalmente, né? Totalmente. E aí nesse meu processo, gente, de cura, né? Nesse processo de cura, desse encontro com a minha filha do interior, com a minha filha da primária, eu comecei a percorrer esse caminho na minha essência. E aí eu já até falei aqui com vocês, né? Eu consigo hoje ir a lugares que até então eram desconhecidos para mim. Desconhecidos. Teve um dia que eu fiz uma meditação aqui. Eu faço meditação de manhã quando acordo. E aí eu fiz essa meditação. E pode até ser que vocês não acreditem nisso. Mas sabe a sensação? Um cheiro, um frescor assim. Algo que eu nunca tinha sentido na vida. Foi uma sensação. Eu senti aquilo ali. E eu comecei a chorar na meditação. Porque eu percebi, e até depois eu falei com o Bruno, você não vai acreditar. Eu senti o cheiro de Deus. Mas não é o cheiro de Deus como um perfume. Eu senti um cheiro do amor de Deus. Do que é esse amor de Deus. E eu digo que eu senti só um aroma porque eu nem consigo dimensionar o amor que Deus tem pra gente. Com a mente da gente, com um pensamento tão finito, tão limitado, eu não poderia colocar em palavras o que seria o amor de Deus. Então eu imaginei, isso aqui é só o aroma de Deus. Olha o que o aroma de Deus faz comigo. Me traz esse sentimento de amor, de que eu sou amada. E naquela hora que eu senti esse frescor, é como se... tem um esmalte aqui. É como se Deus tivesse assim aberto um frasco de perfume e você tivesse sentido o cheirinho. Ele só abriu. Ele abriu assim e fechou. E eu senti esse cheiro. Era o cheiro do amor de Deus. E naquele momento eu disse, meu Deus do céu, como Deus me ama. Como Deus ama a gente. Senhor, não é possível amar dessa maneira. É tão limitado pra gente. Que não dá nem para descrever, gente. Foi só uma metáfora, uma analogia que eu criei, sei lá. Porque eu não poderia descrever o tanto de amor que eu senti. O tanto que eu consegui ficar conectada naquela meditação, né? Quando a gente está em meditação, quando a gente consegue atingir esse nem que seja por pequeno, né, tempo, esse estado de presença, né? Quando a gente atinge, nem que seja por pouco tempo, esse estado de presença, não existe erro, não existe dor, não existe sofrimento, não existe o errado, não existe equívoco, não existe nada de ruim. Só existe Deus. Só existe Deus. Você percebe ali que você sempre esteve conectada a Deus, que você nunca se separou dele. Aí voltei nessas experiências. Aí, outro dia eu fui comer aqui, comendo uma coisa tão básica assim, mas no meio dessa minha refeição eu simplesmente chorei. Por quê? Porque eu senti as ervas da comida. Eu senti. Eu tive prazer com aquele alimento. E eu disse naquele momento, gratidão, Senhor, gratidão, 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 gratidão. Não é possível isso. Gratidão. É tipo, meu Deus do céu. É sério, eu estava cega até agora. Eu estava andando com uma venda que eu não percebia. Isso tudo à minha volta. Vocês acreditam nisso? Como é impactante. Como é impactante. E aí hoje eu digo, olha, eu consigo
flertar com esse espaço de conexão com Deus, esse espaço de plenitude, de autorrealização. Hoje eu flerto com isso. Eu não consigo permanecer lá ainda. Não consigo ficar eternamente naquele estado. Então tem momentos que eu saio, eu abro a porta e saio. Mas eu sei que eu devo voltar. E eu sei o caminho de volta. E sabendo o caminho de volta, eu treino a minha mente para voltar para esse espaço de conexão com Deus. Por quê? Porque eu senti o amor de Deus. A Ana Karina dizendo que verdade, viu? Hoje eu chorei e pedi perdão a Ele por não ter a capacidade de ouvi-lo e não dar a Ele a devida consciência. Ontem, Ana, eu falei aqui sobre culpa, né? Eu citei até um exemplo meu que eu fui para uma imersão e a gente teve uma vivência lá sobre perdão, né? Sobre culpa. E aí eu me vi falando coisas que eu me sentia culpada, que eu nem sabia que me sentia culpada, tá? Mas é isso, olha, Deus não tem por que desculpar você, Deus não tem por que perdoar, né? Não tem por quê, porque você nunca se separou dele, né? Nunca se separou. Deus nos ama tanto, eu digo isso, Deus nos ama tanto que Ele deixa a gente livre para fazer qualquer coisa, para seguir qualquer caminho, para errar. E ainda assim, ele continua nos amando. Ele continua nos amando incondicionalmente. Né? A gente fala em amor aqui, é aquele amor, de amor, de troca, de beijo, de carinho. A gente nem consegue dimensionar como é o amor verdadeiro. A gente só conhece o amor aqui. E aí, gente, é isso. Quando a gente começa a viver o nosso processo de cura interior, quando a gente começa a se dar conta da nossa ferida, quando a gente vai em busca desse conhecimento, a coisa começa a acontecer. A gente começa a perceber que existe um caminho de volta. A gente começa a se lembrar. Mas nós sentimos tanto amor, amiga, que quando sentimos isso, como sentir demais, demais. É amor demais, é amor... Nem dá pra dizer o que é. Não dá pra dizer, né? Então, gente, eu me vi nesse meu processo, e quando eu flerto com esse espaço, aí é que eu fico, meu Deus do céu, onde é que eu tava? Como eu tava iludida, sabe? Como eu tava iludida nessa vida, como eu tava vivendo no personagem, né? Nós temos a verdade, e não é a verdade relativa, não. Não é a verdade que eu digo, Ana Karina, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, isso é besteira. Só existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Não há questionamento sobre isso. Se você continua buscando a tua verdade, sabe? Esse teu preenchimento em coisas vazias, você continua seguindo o caminho do ego. Você não está seguindo o caminho da verdade de Deus, né? Agora, gente, por que a gente passa tanto tempo vivendo nesse personagem? Parece tão simples, não é? A gente reconhecer o caminho de essência, de amor, de Deus na nossa vida, mas por que a gente não tem coragem de seguir esse caminho? Gente, e na verdade, a gente teme o amor, a gente teme a felicidade, a gente teme acessar esse espaço que é tão desconhecido. Nós resistimos a isso. Lili, eu não resisto, não. Inconscientemente a gente resiste sim, né? Foi o susto que eu tive lá na minha experiência de meditação. Como é que eu posso lidar com tanto amor? Como é que eu posso lidar com algo que eu não conheço? Exatamente, Clarissa. Exatamente. Né? O amor de Deus é grande demais. É grande demais. A gente não consegue nem dizer o quanto. Então, por que a gente não está acessando esse lugar? Porque, no fundo, a gente teme o amor, a gente teme a felicidade. Aqui, principalmente nesse plano físico aqui, onde a gente olha para o mundo externo e é infelicidade, e é tristeza, e é maldade e tudo isso. A gente não acredita que possa ter um lugar para a gente acessar, que a gente pode realmente, de fato, ser feliz. Mas é aquela felicidade genuína, sabe? É aquela felicidade onde tipo, estou passando por desafio e sofro. Não, eu estou passando por desafio, eu aceito esse desafio, mas ainda assim eu estou num lugar de felicidade genuína. Porque se aquilo está acontecendo na minha vida, é porque tem algo para mim aprender, para que eu possa aprender ali.
A gente acha que as coisas acontecem com a gente. Ai, porque está acontecendo comigo? E se eu sou a vítima? Não, meu amor. As coisas estão acontecendo para você. Para a sua transformação. Para a sua cura. E é somente nesse caminho de cura que você vai chegar, né, nessa verdade de Deus. Nesse espaço de paz. Quem aqui não está buscando paz? Quem aqui não quer viver em paz? Quem aqui não já procurou fora essa paz, essa felicidade, achando que estava em algum lugar, ou estava numa relação, ou estava... Não está, né, gente? É tudo interno. É tudo interno. Basta a gente acessar esse estado interno da gente para a gente viver, né, com paz, com tranquilidade, com amor genuíno, com verdade genuína. Né? Quando a gente está seguindo a nossa missão de vida, gente, não tem cansaço. Não tem cansaço. Né? Já vê aquele povo que chega em casa, eu tô morta de cansado, acha que trabalho é sofrimento, acha que o trabalho é um castigo, acha que o trabalho tem que ter muito esforço, tem que ter muita força. Quando a gente está vivendo a nossa missão de vida, é tudo muito fluido na nossa vida, tudo muito fluido. Você fala nisso 24 horas por dia e você nem percebe que está trabalhando, nem percebe, sabe? Você não pensa mais de que eu estou aqui sofrendo, tendo que fazer isso para ganhar dinheiro. Isso mesmo, a felicidade está no caminho. Mesmo que haja tanta imperfeição. Exato. Mas olha, dentro desse espaço de plenitude, né, tudo já é perfeito. Tudo já é perfeito. A gente fala muito aqui nesse plano de dizer, nós somos imperfeitos. Né? Nós somos imperfeitos enquanto aqui. Enquanto físicos, enquanto esse corpo físico. Mas nós já somos perfeitos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe perfeição. Não existe, na última instância, a coisa do que eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Nós já somos evoluídos. O problema é que a gente esqueceu disso. A gente entrou na ideia de separação. Né? Mas nesse espaço de autorrealização de plenitude, nós já somos perfeitos. Né? Então, gente, assim, o que é que hoje você identifica que você pode fazer que lhe traz muita felicidade, que lhe deixa em êxtase, que lhe dá muito, muito prazer e que você pode também viver disso, fazer dinheiro com isso? Eu não sei ainda qual é o meu propósito. Você faz uma coisa que você gosta. Começa por aí. O que é que você gosta de fazer? Que você se sente realmente realizada? Porque se a gente não começa a pensar sobre isso, colocar isso em prática, a gente continua seguindo o tal do programa do ego. Né? E quando a gente está seguindo o programa do ego, a gente está na ilusão. A gente está na ilusão. Por quê? Porque a gente está querendo buscar reconhecimento, fama, sucesso. A gente está em busca de ser importante, percebe? A gente está em busca de várias coisas externas, que estão fora. Mas a gente não está conectado realmente com a nossa missão. Né? E não estando conectado, a gente segue esse programinha que só quer essas coisas, né? Que o ego diz, você precisa ser rica, você precisa de um carro melhor, você precisa ser importante, você precisa ser famosa, você precisa disso. E você não precisa de nada disso. Nada disso. Né? Você não precisa de nada disso. E também não tem problema nenhum, gente, sabe? Ganhar dinheiro. Eu sempre falo, gosto de ressaltar, não tem problema nenhum fazer dinheiro, ganhar dinheiro, ser rico. Não tem problema nenhum. Mas o dinheiro está para nos servir, não ao contrário. Eu não preciso estar apegada ao dinheiro. Entende? Então não existe problema em ser próspero, em ser abundante. Mas aí em outra live eu até falei sobre isso, que a coisa é buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente vai primeiro para esse nosso caminho de essência, né, a gente não precisa se preocupar com o dinheiro, não. Ele vem. Ele vem atrás da gente. A prosperidade chega, flui na nossa vida. Né? Então, precisamos nos desfazer das ilusões do personagem, da personalidade, soltar esses pensamentos, né, de sofrimento, soltar o sofrimento, porque se a gente está no sofrimento, a gente está na mentira, a gente está vivendo na ilusão, tá? Esse é o primeiro desafio, né? Esse é o primeiro passo. Se eu tivesse que dizer qual é o primeiro passo, Lili, seria esse. Desvendar a tua personalidade, desmascarar o teu personagem, né? Cair na real, acordar desse sonho, dessa ilusão aqui. Não sei se isso não é coisa pra mim não, Lili. Isso é coisa pra gente evoluída.
iluminada. Por que a gente se dá essas desculpinhas? Porque a gente não se acha merecedor. Merecedor. Isso só Jesus, né, Lili? Isso aí não é pra mim, não. Eu, a mera humana. Olha aí a ideia de separação. Só Jesus tem esse poder, mas você não é criada à imagem e semelhança dele? Ele não disse que você é um Deus, que você é uma deusa? Acredite em você. Acreditar em você é acreditar em Deus. Eu falei aqui com você já em outra live sobre um grande aprendizado que eu passei na minha vida com meu filho Bernardo, né? No dia ele abriu ele tem mania de segurar o elevador, botar a mão assim com a porta para segurar a porta, né? Ele espera todo mundo entrar, todo mundo sair. E aí um dia eu falei com ele, B, não precisa fazer isso, deixa que a mamãe faz, a mamãe é o papai. E aí ele disse assim, mamãe, eu gosto de cuidar da minha família. Foi, Bruno, eu gosto de cuidar da minha família, com o jeitinho dele. Aí eu, tudo bem, você pode cuidar da sua família. Ele falou assim, e o que mais poderia me acontecer, mamãe? Ele disse, eu morrer, eu me machucar, eu morrer, isso seria apenas o meu corpo físico. Que ia morrer era apenas o meu corpo físico, porque a morte não existe. A morte não existe, foi isso que ele falou. Foi essa aulinha que ele deu pra mim lá no elevador. A morte não existe, mamãe. Ou seja, não precisa ter medo, não precisa temer nada, porque você, enquanto essência, enquanto espírito, nunca vai morrer. Para que a gente vai temer algo que é inevitável nesse plano físico? E aí essa foi a aulinha que o menino de 7 anos me deu. E é isso aí, quando a gente está desconectada com Deus, a gente está no medo, a gente não acredita na gente, a gente teme a morte, a gente tem medo de tudo, na verdade. Porque a gente não acredita, né? A gente não acredita que é esse ser espiritual, que a gente está conectado ainda com o divino. A gente só acredita aqui no plano físico, em coisas que a gente pode ver e tocar. E eu costumo dizer, esse é o meu mantra. Eu gosto de acreditar no impossível. Eu gosto de acreditar no invisível. Eu gosto de acreditar que existe algo mais do que isso aqui. Que existe um mundo espiritual, que existe um Deus que nos protege, que nos acolhe e que é Pai. Eu escolho acreditar nisso. Eu escolho seguir a minha vida, né, dessa maneira. Eu escolho hoje não viver mais no medo. Eu escolho ser corajosa. Eu escolho o caminho de essência e não o do personagem. Eu não quero mais me identificar com o meu personagem. De jeito nenhum. Porque a partir do momento que eu estou no personagem, ou que eu volto lá, que eu regredo e volto pro personagem, eu deixo de viver a minha missão. Eu desconheço quem eu sou em essência. Eu esqueço quem eu sou de verdade. Né? E, gente, e quantas pessoas, né? Pessoas que mudaram a história mesmo, fazendo um excelente trabalho, seguindo realmente o seu propósito, né? Se a gente para citar agora alguém que eu me lembro aqui, o próprio Gandhi, né? Que tinha um propósito, seguiu o propósito dele de não violência, para libertar a Índia do Império Inglês, né? Um homem, um pensamento de não violência. Né? Olha só, um homem. Um homem com certeza que estava conectado com a sua missão de vida aí. Um homem que não temia a morte. E um homem que sabia que era muito perigoso o que ele estava fazendo. E não é à toa que mataram, assim como tantos outros, né? O Martin Luther King é outro. Quando a gente sai dessa curva do normal, quando a gente sai dessa ideia de ego, do pensamento do ego, quando a gente começa a seguir o nosso propósito, a gente começa também a incomodar. Por quê? Porque a gente sai da caixinha, a gente sai desse espaço, a gente deixa o figurino para trás, a gente não segue mais as regras da sociedade. A gente se torna um rebelde, né? Rebelde da boa causa. E aí você começa a ser foco. Né? E tem sempre alguém que você não vai agradar. Alguém, às vezes, que tem muito poder. Né? Esse é um exemplo, tem vários exemplos, né? O Martin Luther King que lutou pela desigualdade, né? Pela questão racial. E
Morreram. Mas você acha realmente que essas duas criaturas da história temiam a morte, como Bernardo disse? De jeito nenhum. Eles sabiam que a morte não existia, né? Então, gente, eu quero que vocês vivam um propósito de vida com vocês, que vocês estejam entusiasmados com a vida, entusiasmados em fazer esse trabalho aí dos seus sonhos. A gente precisa ter muita clareza do que a gente quer. Não adianta dar foco para as coisas que a gente não quer. Ok, você já sabe o que você não quer fazer, não é? Então, tá claro? Tá claro. Mas o que é que você quer fazer de verdade? Você já sabe? Já tem clareza sobre isso? Então esquece, dá foco a isso. No que você quer fazer, onde você quer chegar. Como acessar essa verdade de Deus. Você quer isso? Então foca nisso. Para de olhar para as coisas que você não tem e das coisas que você não quer fazer. Esse aí não é o caminho, né? Como encontrar, então, Lili, o danado do propósito? Como encontrar a minha missão de vida? Autoconhecimento. Uma pessoa que não conhece a si mesma não consegue chegar muito longe, não, né? Desmascarando o personagem, se abrindo para a verdade, reconhecer a sua ferida primária, a sua ferida emocional, a sua ferida interior, pode chamar de vários nomes aí. Mas enquanto você não reconhece e trata essa ferida, a vida vai te dando indícios, sintomas de sofrimento nas mais diversas áreas. São sintomas da tua ferida central, só isso. Sintomas da tua ferida central. Mas a partir do momento que você se abre para curar essa ferida, né, você começa a se transformar, começa a transformar a tua vida. Porque você deixa de olhar para o mundo de outro, você começa a olhar para o mundo de outra maneira, que até então você desconhecia. Então, sair do personagem, desmascarar o personagem, encontrar a ferida, acessar a ferida, curar a ferida, processo de cura, chega o propósito. E o teu propósito está na tua fuga. Porque quando a gente reconhece a ferida central, a ferida primária, a gente foge dela. A gente foge. A gente cria um mecanismo de defesa para não entrar em contato com essa ferida. Entenderam? Então é preciso reconhecer a ferida, começar a tratar ela, porque aí as coisas começam a acontecer. Dá para reconhecer o teu propósito nesse processo, nesse teu caminho de cura. Existem outras maneiras de fazer essa cura interior? Existe. Mas eu estou falando para vocês do caminho que eu conheço. E foi o caminho que eu fiz. E é o caminho que eu encontrei a minha missão de vida aqui. E é o caminho que eu sei ensinar. É esse aqui. Podem existir outros, mas eu só sei esse caminho aqui. Eu não acho que eu teria encontrado o meu propósito, a minha missão, se eu não tivesse entrado em contato com a minha ferida, curado, passar por esse processo de cura para reconhecer a minha missão. Porque, gente, se essa missão tivesse chegado para mim e eu não tivesse preparada, eu não iria entender. Ela só chegou quando eu estava preparada para entender o que aquilo significava. Ou você acha que há 5 anos atrás eu ia ter um sonho muito real, onde alguém um ser me dizia: Lili, você não queria saber a sua missão? Pois agora eu vou lhe dizer, você está aqui para aliviar o sofrimento. Eu dizer, o quê? Eu ia dizer, que palhaçada é essa? Como é que danada eu vou fazer isso? Não, meu filho, vocês trocaram as pessoas aí, deve ser para outra pessoa, porque para mim mesmo não é isso não. Eu não ia entender. Simplesmente eu não ia entender. Então vai chegar quando você passar por esse processo, quando você tiver entendimento disso, né? Aí você vai receber. Aí você vai colocar em prática, né? Porque também não adianta receber como eu recebi em 2019 e ficar com ele na mão e não colocar em prática. Ainda tem essa. Não é garantia que você vai colocar em prática. Eu aconselho que vá lá e coloque, porque eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo sendo infeliz desnecessariamente, tá? Gente, e a surpresa, a novidade que eu tinha para vocês, pensando em tudo isso, em todo esse sofrimento, né? Eu fiquei me questionando e eu pedi orientação do que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar mais, né?
E esperei durante dias essa resposta. Né? O que eu podia fazer? Eu podia fazer um curso, mas eu não quero gravar um curso para vocês e deixar lá. Eu quero ter contato com vocês. Eu quero olhar no olho de vocês, nem que seja online. Eu quero conhecer a história de vocês. Né? E pensando nisso, né, eu estou produzindo uma imersão online. Essa imersão vai ser uma imersão de 2 dias e vai se chamar Imersão Cura e Propósito. Cura e Propósito, tá? Eu só vou liberar informações dessa imersão apenas no dia 26 de abril. Mas, para quem tiver interesse, vai poder fazer a inscrição só para receber as informações, tá? Não é pago, gente, essa inscrição agora. É só um cadastro para você receber todas as informações sobre como será essa imersão. É uma lista de espera para ver quem tem interesse realmente em passar por esse processo. Mas que eu só vou falar sobre isso lá no dia 26, né? E quem vai receber primeiro são as pessoas que estão nessa lista de espera. Que eu entendo que quem está na lista de espera quer realmente viver esse processo, tá? E aí vai ser uma imersão online, ao vivo comigo, durante 2 dias, né? Mas provavelmente vocês vão saber mais detalhes sobre isso. E que se você achar que serve para você, se você está conectado com essa mensagem, se você quer realmente aprofundar e entender, passar pelo teu processo de cura para encontrar o teu propósito, eu amanhã na minha live às 8h45 da manhã, no Vida com Propósito, vou liberar o link para essa lista de espera. Você deixa o teu e-mail lá e vai receber todas as informações. Eu estou esperando o link, né, amor? Eu estou esperando meu marido, liberar o link aqui para mim. Então amanhã, eu acho que tá pronto. Tá pronto? Terminar a live, você faz um stories. Olha só. Já estou botando ele para se comprometer ao vivo aqui. Mas amanhã, na live, eu libero o link para vocês se inscreverem aí na lista de espera, tá bom? Então, se fizer sentido para vocês, vocês se inscrevem lá para receber as informações sem compromisso algum, tá bom, gente? E eu quero pedir uma coisa para vocês. Se essa mensagem que eu estou passando para vocês, né, há tantos dias lá no Vida com Propósito e hoje aqui, fizer sentido para vocês, se vocês acreditam que vai ajudar alguém, compartilhem no Stories, sabe? Vão lá no YouTube, assistam, se inscrevam no canal, dê like, né? Encaminhem para as pessoas que você acha que está precisando, para que essa mensagem chegue e a gente realmente crie aí como é que é, gente? Um círculo do bem, uma corrente do bem, sabe? Comunidade? Comunidade do bem. A comunidade do bem, Bruno está falando. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Mais pessoas se conectem com essa coisa da cura, da própria cura emocional, interior, e cheguem finalmente aí a encontrar o propósito e viver disso. É isso que eu desejo. Isso que eu desejo que a gente faça, tá bom, gente? Então, ó, um grande beijo, gratidão por estarem comigo aqui